Efeito rebote. O porquê que eu acredito que alguns setores da economia podem surpreender na retomada da pandemia. Eu tenho falado isso nas últimas semanas, que justamente os setores que mais sofrem no curto prazo são aqueles que podem surpreender, podem ter uma retomada com alguma velocidade na saída. Eu estou falando aqui de varejo, shopping center, setor de eventos, turismo e entretenimento. Por que eu acredito nisso? Eu já apresentava isso no meu livro. Justamente aquilo que é raro, escasso e difícil de ser conseguido é exatamente isso que o mercado e os consumidores mais querem. Então, nesse momento, nós estamos com restrição para viagens, para poder ir aonde quisermos, poder passear, se distrair. Nós não podemos fazer isso em virtude do coronavírus. Então, esse desejo ele fica armazenado. O que está acontecendo na prática? Nessa semana, a França teve a retomada do varejo e redes como o Zara estavam com as suas lojas simplesmente lotadas. Mesmo cadeias de luxo como Louis Vuitton tinham fila de espera. E aí, algumas pessoas foram entrevistadas. Por que ela estava indo consumir justamente no momento em que o mundo mergulha numa depressão econômica e também porque ela tem o risco de se contaminar ao ir até a loja. Fora que muitas delas, como é o caso da Zara, ela poderia comprar online. E aí, muitas pessoas responderam o seguinte, abre aspas, eu vim aqui, sei lá, porque eu precisava vir, eu precisava comprar alguma coisa. Então, no final, a pessoa está atendendo esse desejo reprimido e, além disso, ela está atendendo a sua ansiedade. Nós nunca podemos negligenciar esse gatilho dos consumidores. Eu nunca vou esquecer uma aula de MBA na FGV quando nós estudamos o caso das carteiras de cigarro. Então, o professor apresentou a seguinte situação. Quando as carteiras de cigarro começaram a ter aquelas imagens chocantes, falando de doenças graves, mortalidade, o que vocês acham que aconteceu no curtíssimo prazo? E todo mundo falou o seguinte, deve ter derrubado muito as vendas. Ele falou exatamente o contrário, aumentou. Qual que é a explicação? A pessoa fuma justamente quando ela sente ansiedade. Imagina que agora ela vai comprar o cigarro e se depara com essas doenças, com essas notícias tão graves na sua frente. O que acontece? Aumento da ansiedade que acaba estimulando a compra de mais cigarro. Então o efeito foi exatamente o contrário. Então eles tiveram que adaptar essa campanha ao longo do tempo e ela só se tornou eficaz quando aconteceram uma série de medidas para restringir o fumo dentro de estabelecimentos fechados. Porque aí você cria um problema de dinâmica social. Aquela pessoa que fuma acaba sendo minoria e ela adota novos hábitos para poder se incluir naquele grupo. Então eles tiveram que mudar o tipo de argumento para que essa campanha no final funcionasse. Então esse efeito rebote pode ser muito surpreendente, muito eficaz na retomada de uma série de setores que estão nesse momento praticamente sem receita alguma, mas estão sim no imaginário das pessoas.